Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Viver Melhor Podcast. E hoje, eu e o Laércio, nós vamos conversar, bater um papo com a doutora Luciane Araújo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É um prazer recebê-la. Eu gostaria, nós, inclusive, os nossos telespectadores, a nossa audiência, né, Laércio? Gostaria de conhecer a doutora Luciane. Pode apresentar? Quem é a doutora? Então tá. Então, assim, eu sou a doutora Luciane. Na verdade, eu sou cirurgia dentista, especialista em implantes dentários, na parte de reabilitação oral do paciente total, né? E também na parte de harmonização. Então, eu trabalho num contexto geral com o paciente. Então, na verdade, se a gente for falar da minha história lá atrás, eu já formei lá em biomedicina, minha primeira formação, né, de faculdade foi biomedicina. E aí, essa área para mim foi muito bacana, foi muito construtiva, porque hoje eu trabalho muito com a parte cirúrgica. Então, hoje a gente tem todo um protocolo com a questão da cirurgia. E uma parte dos exames laboratoriais fazem parte disso. Então, é uma área que eu carrego junto. Sim. Não atuo lá, mas carrego junto comigo. Então, fui para odontologia, né? Formei na odonto. E hoje sou especialista nessa área de implantodontia e reabilitação do paciente como um todo. Doutora, a senhora falando reabilitação total, a senhora pode explicar um pouquinho melhor o que é a reabilitação total e assim, o que ela tem a ver com a carga imediata? Tá. Se tem alguma coisa a ver, não tem? O tratamento que a senhora vai fazer é só quem usa a dentadura ou que está faltando um dente só para o implante? Quais tipo de casos? Então, quando a gente fala de reabilitação total do paciente, a gente pode estar falando de um caso de um paciente um paciente que perdeu todos os dentes, né? Tanto de uma arcada ou das duas arcadas, e a gente vai tratar esse paciente com implantes dentários, né? E depois a gente faz uma dentadura fixa através dos implantes, parafusa lá, a tal da dentadura parafusada, que eles falam, dentadura fixa, através dos implantes dentários. Sim. Que a gente escuta muito por aí esse termo, né? Sim. Então, a gente pode reabilitar o paciente dessa forma, quando a gente fala em reabilitação, que você tem que reabilitar tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? E também a outra forma de reabilitação é, por exemplo, o paciente perdeu um dente inferior, perdeu um único dente, ou superior, né? Ou ele tem outros dentes mais tortinhos, ou assim também ele tem dentes quebrados, né? Que se dá para consertar esse dente ainda, vamos dizer assim, né? Restaurar esse dente. Então, assim, o que a gente faz? Nesse paciente, a gente avalia como um todo, né? E vai fazer um planejamento para ele. Então, vai fazer um planejamento de prótese fixa ali, né? Que você vai usar a tua própria raiz, vai recuperar aquela raizinha, com canais, né? Tem que avaliar. Depois a gente manda para o laboratório um dentinho de porcelana, ele é colocado em cima, então o paciente não perdeu esse dente, certo? Ele fraturou, porém a gente conseguiu recuperar. Sim. E aí depois também, na parte que ele perdeu, a gente coloca os implantes, faz a instalação dos implantes e faz as próteses sobre implante. Também tem esses pacientes que a gente está reabilitando a mordida, ele pode também reabilitar o sorriso com os dentes tortinhos e a gente fazer todo um caso de facetas nesse paciente, né? Lentes de contato ali. Sim. Então a gente vai harmonizar o sorriso desse paciente como um todo. Então veja bem, a gente fez implantes, prótese fixa, né? E mais as lentes de contato. Então a gente harmonizou por geral o sorriso desse paciente. Não é então uma isso coisa seria só, mais né? essa questão de reabilitação oral total, assim vamos dizer, né? Então a reabilitação, na verdade, você vê toda a necessidade que esse paciente precisa para fazer na saúde bucal dele. Exatamente. Então quando o paciente chega para mim com uma prótese superior e dente inferior faltando, ou chega com aquelas próteses móvel embaixo também, ele reclama muito, né? Que aquilo incomoda, aquilo dói, é desconfortável, não é estético. Não pode tomar um chimarrão que esquenta e queima. Também, verdade. A ponte móvel. Eu ouço muita reclamação disso, das tias, da minha própria mãe mesmo. Ela fala, tá muito quente.
Olha aí, ó. Sabe por quê? Aí, por exemplo, você tá com aquelas próteses móveis que tem grampinho, né? Então, esses grampinhos, ele vai aquecer. Sim. E onde que a gente vai colocar essa prótese? Nos 2 dentes pilares. Então, por exemplo, o paciente perdeu até canino ou até premolar ali, vamos dizer, depois das presas ali, né? Pra gente entender um pouquinho melhor. E aí você vai colocar aquela prótese parcial. Aonde que ele vai estar preso? Nesses pilares. Quem que vai sofrer um movimento de alavanca? Esse daí. O dente pilar. Então, esse dente, esse paciente, quando ele faz, isso mais é uma questão, assim, por medo, questão financeira, N questões que a gente vai avaliar nesse paciente para ele optar por esse tipo de tratamento. Sim. Mas hoje nós estamos na era que os pacientes não querem mais esse tipo de tratamento. Você já está ficando lá atrás. Sim. Né? Então, por quê? Esse paciente, ele danifica esses dentes. Esse dente, ao longo prazo, você vai causando um movimento que a gente chama de báscula na odontologia, então é um movimento de alavanca. É como se realmente você fosse tracionando o dente como se fosse extrair, vamos dizer assim, né? E causa lesõezinhas na cervical, bem aonde está o grampinho lá. Esse paciente tem sensibilidade, né? Fica exposto. Sim. Aí vai depender do profissional, se orientou, como fazer o acompanhamento, porque por mais que ele faça esse tipo de prática, tem que ter um acompanhamento. Sim. Para preservar esses dentes. Claro, quanto mais tempo você preservar dente em boca, melhor. Sim. Né? Então, essa questão muito que a gente vê nesse tipo de prótese. Então, eles estão todos querendo trocar. E é eu vejo, né, hoje, atualmente, a odontologia, ela evoluiu muito, né? E outra coisa, aquele paciente que de repente usou a dentadura a vida inteira, hoje ele tem a possibilidade de fazer a prótese total. Ele vai ter condições, por exemplo, de parcelar aquilo ali. Com certeza. Várias, mas é algo que é muito benefício para ele, que ele até então ele sofria demais com aquela dentadura, sofria com dor, com a questão da estética, tudo isso, né? É isso que vocês falaram, a doutora falou e você também falou agora, a dor, tá? Hoje, para a pessoa fazer um implante dentário ou qualquer procedimento, dói? Não, assim, vamos dizer um não em meio termo, né? Então, como que você caracteriza essa questão da dor? Que eu costumo muito usar isso com os meus pacientes. A questão da dor vai muito do planejamento do profissional que está atendendo esse paciente. Então, se esse paciente está sendo medicado, se esse paciente está tendo um processo de anestesia de uma forma mais lenta, de uma forma mais pacienciosa, né? Que a gente tem que ter calma, cautela com o paciente, porque é um momento do paciente de muita tensão, medo que ele tem, então ele tem que ter essa confiança. Então, a gente tem técnicas anestésicas que o paciente não sente essa dor, que é o maior medo do paciente, não é nem ainda de fazer o implante em si, essa questão da anestesia também, sabe? Porque tem traumas passados, ou passou pela era mutiladora que a gente, né, tinha antigamente. Então, a gente tem técnicas anestésicas convencionais ainda, que depende muito do profissional, da habilidade, da mão, da leveza. E também a gente tem outras técnicas mais atualizadas, vamos dizer assim, também, para que esse paciente não sinta dor. Um exemplo, fazer com óxido nitroso, quando o paciente fica sedado, né? Ou fazer com acompanhamento médico, o paciente tem muito trauma, muito medo, faz também com o acompanhamento do médico. Se ele fizer todo esse processo, pegar um profissional bom, que faz um bom planejamento, ver essa estrutura óssea que ele tem, né? A gente já consegue meio que prever como que vai ser esse pré e esse pós desse paciente, né? E aí acompanhar o quê? O tratamento do pós, as boas orientações. Então, o paciente... Eu costumo falar assim para os pacientes que a nossa parte é 50% e a outra 50% é deles, né? Porque você faz a técnica, você faz tudo lá. Se o paciente não tiver os cuidados em casa, ele vai sentir dor. O pós-operatório é tão importante quanto a própria cirurgia. Exatamente. Ela é praticamente meio a meio. Como qualquer uma cirurgia, por exemplo, com um cirurgião plástico, né? Então, assim, a gente tem que ter aqueles cuidados do pós e tem que levar à risca. Então, essa questão da dor, ela é muito relativa e o paciente tem esse trauma, né, esse medo, porque varia muito também de profissional, do
planejamento, da técnica utilizada, das boas orientações após o procedimento cirúrgico e também esse paciente, se ele vai ser assíduo com ele mesmo. Sim. Né? Ele precisa tomar as medicações. Exato. Ele precisa tomar tudo certo. Né? É um conjunto de... É um contexto geral para você chegar no resultado final. Exato. E a gente tem que ter muito essa conversa com o paciente, muito mesmo. E assim, não adianta você fazer a cirurgia, senhoras, ir para casa e querer lavar roupa, também. fazer almoço, né? Não pode abaixar a cabeça. Passa pro maridão fazer, não é? Porque Exatamente. acontece muito isso. Porque se resguardar, né? a mulher, ela assim, Ela quer eu chegar acho em que é casa da mulher e ela quer fazer as coisas dela. É. Isso aí, É ansiosa, ela quer se virar nos 30, né? homem, vou falar uma coisa pra você. O homem, pra nunca mais ver a cara do doutor, ele vai ficar faz de quietinho, Aham. mal vai respirar só pra sarar logo e não voltar mais. É verdade. Aí vai querer todos os cuidados da esposa em casa, né? Mas, doutora, a senhora falando ali vamos falar um pouquinho do medo, né? Hoje em dia a gente sabe que, não vou falar assim, que tem um monte de profissional ruim, porque né, é para outro dia, outro papo. Mas assim, acontece muito de chegar pacientes para você que já foi fazer um tipo de tratamento e assim, e ali, em muitos casos, ele ter dentes saudáveis, só que foi lá e o profissional acabou com o dente, com a boca dele, e você ter que resolver isso aí. E isso é um trauma que o paciente tem, que aí você vai ter que resolver isso, né? Então, Esse medo, né? Aí tem dois problemas, né? Resolver o que foi feito errado e resolver o trauma também. O medo natural, mais o trauma, né? Exatamente. E foi bem interessante você tocar nesse assunto, porque assim, essa é uma das questões que eu mais passo no consultório hoje. Então, assim, eu pego muitos pacientes traumatizados, muitos pacientes, por exemplo, foi fazer um procedimento, uma avaliação para fazer implante. Eu sou implantodontista, certo? Só que você sempre vai priorizar se o paciente tem o dente lá, não tem necessidade de extrair. A gente vai orientar outros tipos de tratamento também com implantes dentários, mas em outras regiões. A gente pode fazer, por exemplo, na região de bilateral, né? Outros tipos, uma parcial ali também, sem mutilar esse paciente, entende? Tem outras formas, vamos dizer. E tem pacientes que chegam e a gente vai verificar realmente o anterior dele e ele tinha dentes saudáveis ali, dentes íntegros e que foram removidos. Por quê? Porque vai para fazer o que? A prótese protocolo, a dentadura fixa, muitas vezes sem essa necessidade. Então, por isso que é muito importante que o paciente ele procure um profissional qualificado, indicado, um profissional que te atenda com qualidade, com bons materiais, com conhecimento, profissionais que estudem para isso, né? Porque profissionais a gente tem muito, né? Sim. A gente, assim, hoje no mercado, dentistas está saindo assim. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com isso e não se preocupar com o preço em si, se preocupar com a qualidade, com o valor do teu tratamento. Então, acontece muito isso. Quando é muito barato, também tem que desconfiar, né? Porque é algo... E isso que você estava falando, um exemplo, desculpa te cortar, a questão que ela até comentou do trauma psicológico desse paciente, né? Sim. Isso também é outro fator, que a gente vive hoje num mundo muito rápido, né? Muito agilizado, todo mundo com muita pressa, todo mundo quer terminar logo, todo mundo quer... Então, assim, até o celular, né? Tá tudo tudo rapidão. Sim. Então, assim, o que acontece? O paciente, ele chega no teu consultório e você tem que ter essa empatia com o paciente. Por exemplo, eu posso anestesiar você em 5 minutos. Já outro paciente, ele pode levar 40 minutos para ser anestesiado. Porque ele tem muito trauma, ele está muito nervoso, a adrenalina está a 1000, né? Então a gente tem que ter toda uma conversa com esse paciente, ele tem que sentir segurança em você, né? Para daí isso dar certo, porque muitos chegam e perguntam, quanto tempo que vai demorar a cirurgia? Daí a gente costuma falar, né? Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Às vezes, em muitos casos, demora mais na preparação desse paciente que, por exemplo, ele tem o trauma e aí a anestesia demora para fazer efeito do que em si a cirurgia. Cirurgia, por exemplo, de um implante total.
Quanto tempo leva mais ou menos? Então, nós temos um padrão, vamos colocar... Falando já em tempo, né? Falando em tempo, assim, vamos colocar assim, por exemplo, você pega um paciente saudável, um paciente que tem uma estrutura óssea legal, bacana, boa, considerável, né? E que ele não vai precisar fazer enxertos, e ele vai fazer um implante, vamos dizer assim, que nem como se fosse para um protocolo, né, total. Vai fazer implantes para reabilitar a arcada superior, um exemplo. Esse paciente, ele tem um tempo, né, de cirurgia, ele tem um tempo planejado. Nós, normalmente, costumamos planejar um tempo para o paciente de 1 hora. Sim. Entre 1 hora e meia no máximo. Mas a gente vai, geralmente, decidir esse tempo com as características do paciente. Por isso que eu falo, todo paciente é único para mim. Sim. Né? Então, ele é único, ele é um problema, igual uma digital. Né? Eu tenho que avaliar ele, verificar, analisar condições psicológicas, se eu vou ter tempo com esse paciente ou não, como que vai ser. Tem pacientes, por exemplo, que eu levo 2 horas no procedimento, porque eu levo 1 hora só para acalmar esse paciente, conversar, ele, né, se sentir mais à vontade, até a gente começar em si o processo cirúrgico. Sim. Então, o processo cirúrgico, se nós formos ver, é rápido. É bem rápido, assim, questão de você fazer uma cirurgia de protocolo, uns 30, 40 minutos, quando você pega um paciente tranquilo, né, que não tem esses problemas todos. Então, mas não é generalizado para todos. Falando um pouco sobre cirurgia, né? Hoje, muitos pacientes são diabéticos, né? E aí, doutora, dá para fazer o implante? Diabético, pressão alta. Porque as pessoas se preocupam. Claro que essas pessoas também são pacientes e querem procurar esse tipo de serviço, né? Com certeza. Tratamento. E aí, Então, isso também é outro fator que a gente verifica bastante, né? Então, assim, essa é uma grande dúvida que a gente tem no consultório. Tá, mas a minha mãe é diabética, né? O meu pai é diabético, minha irmã é diabética. Ele pode fazer implante? Sim, ele pode fazer implante. É um mito que tem ali de não poder fazer. Eu tenho pressão alta, eu não posso fazer? Pode desde que ele esteja compensado, que a gente fala, que ele esteja, o que é compensado? Ele esteja num tratamento. Então, por exemplo, ele está fazendo um acompanhamento médico, porque o paciente que ele tem diabético, ele foi diagnosticado, né? Ele foi diagnosticado por um médico, ele tem um acompanhamento, ele tem os exames periódicos com esse determinado médico, então ele tem todo um acompanhamento, o paciente, né? O controle. Então, esse paciente que é diabético, se ele tiver esse controle, a gente pede os exames, vê se está tudo ok, tranquilo, está num nível aceitável para ele iniciar um processo cirúrgico, tranquilo. Ele não está num nível aceitável. Então, nós vamos começar, a gente entra junto com o médico ali, né, a alimentação, tudo mais, para quê? É um conjunto, né? É um conjunto. Para que ele reduza o quanto antes, reduza o máximo que a gente puder, porque a gente tem um limite, né? Para daí esse paciente operar. Mesma coisa com a pressão alta. Então, você pega pacientes hoje que eles têm pressão alta e chegam aí 16, 18, 19, 22, né? Eles falam, não, mas a minha pressão é muito alta. Mas ele é um paciente compensado? Ele é um paciente que faz o tratamento certinho? Sim, né? E ainda, nessa questão de pressão alta, tem uma coisa muito interessante. Na parte da manhã, a tendência da pressão, ela é ser menor. Então, pacientes que têm pressão um pouquinho mais alta, mas que eles são compensados, a gente já prepara esse paciente para iniciar a cirurgia no período de manhã. Né? Que ele vai ter um respiro, um já é pós, natural dele, tudo mais né? exato, porque ele já vai se medicar, vai estar num nível mais de repouso. Então tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Mas pode fazer sim, desde que avaliado todas essas questões. Doutora, a gente está conversando, falando sobre os procedimentos, falou um pouquinho de você, mas temos novidades nos próximos dias. Temos sim. Então, assim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa novidade, que é uma clínica nova. Né? E eu queria que você falasse o diferencial da clínica para os pacientes que irão entrar em contato com você, que irão conhecer a clínica. Onde vai ser, né? Onde será. Onde será, fala um pouquinho, né? Pra Já gente. Tá aí, né? Só falta. Então, assim, a gente está aí com um projeto legal da clínica, né? Ela já tá prestes a abrir as portas de inauguração mesmo, vamos dizer assim.
Já estamos fazendo os agendamentos, já iniciamos essa semana com os agendamentos dos pacientes, não iniciamos ainda com o tratamento em si, né? Mas a gente já iniciou os agendamentos para esses pacientes já. E a inauguração dela vai ficar um pouquinho ali mais para frente, né? Porque até finalizar tudo, sempre tem um pouquinho de atraso das coisas, né? Mas assim, nossa clínica é chamada Implanto Doctor, ela está localizada na rua Engenheiro Rebouças, número 950. Então é bem localizado, fica ali com a Engenheiro Rebouças e a Almirante Barroso, né? Bem de esquina com a Almirante Barroso e a Engenheiro Rebouças, bem fácil de encontrar. Bem região central. Sim. Então, é uma clínica que a gente vai trabalhar com... nós vamos ter no total ali quatro consultórios, olha, né? Só. E aí um deles a gente vai tá preparando todo, que vai ser o nosso diferencial também, que você está falando de diferencial de clínica. Como eu, por exemplo, doutora Luciane, estou falando, até mesmo como Luciane mesmo, eu já tenho um excesso de preocupação, né? Com as pessoas ao meu redor. Tanto que eu sou do arquétipo cuidador, né? Eu abraço, eu quero abraçar o paciente, eu cuido, eu quero que tudo dê certo para esse paciente, né? Que ele se sinta realmente acolhido, porque é um momento traumatizante para ele, né? Então, assim, que ele já vem dessa forma. Então, a gente precisa dar um maior apoio, um maior respaldo para esse paciente. Então, eu já tenho isso como característica, né? Normal minha. Sim. Então, assim, aí o que acontece, né? Na nossa clínica, que eu falo nossa, porque eu e a minha sócia, né, Rose Campagnolo, então a gente é amigas e de amigas a gente virou sócias, então, assim, a gente tá nessa caminhada juntos, com progresso de evolução, né? Então, assim, falando dos cuidados com o paciente, o nosso diferencial bastante na clínica vai ser isso. A gente quer trabalhar a gente vai trabalhar com profissionais da área, com médicos, né? Na nossa sala cirúrgica, com médicos acompanhando esse paciente, questão até mesmo de pressão que a gente está falando, de controle dos batimentos, ansiedade, de tudo. Então, nós vamos estar trabalhando com uma equipe. Então, é toda uma equipe. Por quê? Porque hoje está acontecendo bastante essas questões, porque o paciente tem problema alimentar, muita depressão, o estresse, né? A ansiedade demais, esse mundo corrido, igual a gente está falando, isso tudo favorece para o quê? Para o paciente gerar um problema. Então, quando ele vai para um procedimento, qual que é a tendência? Acelerar, né? A tendência dele é acelerar, é ficar mais nervoso ainda, né? Então, ali, a gente está trabalhando com uma equipe, eu me sinto mais segura, né? Porque eu tenho um nome a zelar, né? A gente sempre quer dar o melhor para o paciente. Então, tu tem um nome a zelar, você quer as suas indicações, né? Então, assim, a gente quer trabalhar de uma forma com equipe ali. Para que, se venha acontecer qualquer coisa com esse paciente, já esteja tudo ali. Então, esse paciente não venha a ocorrer. Você vê que se a gente olhar as notícias hoje em dia, né? É muita coisa acontecendo. Sim. E a gente tem essa preocupação de você ter um acompanhamento mais especializado para esses pacientes. Por isso que, mais uma vez, eu volto a falar naquele termo que a gente estava falando lá atrás. Não é uma questão de precificação, é uma pressão de qualidade, de cuidados, de equipe, de profissionalismo. É isso que você tem que ver, a tua saúde é a tua vida que você está colocando ali, é a vida da sua mãe, é a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, né? Então, é uma vida ali. E a gente não trata o paciente com uma boca, né? Então, não é um produto, é um tratamento. Então, o nosso diferencial vai ser isso, né? A gente vai focar bastante na reabilitação oral, que é o forte, né? Reabilitação oral, implantes totais e lentes de contato. Mas, na verdade, a clínica ela é um contexto geral. Ela vai ter todos os procedimentos ali, tá? Então, ela é bem completa. O paciente chega ali, ele vai fazer todos os procedimentos ali. E outro diferencial da clínica que a gente tem também, né? É o raio-x panorâmico. Então, o paciente não vai precisar sair, se deslocar. A gente tem um estúdio fotográfico. Isso é ótimo. Hora, né? Isso agiliza, né? Agiliza, porque em tanta assim... coisa, você tem que ir em outro lugar, fazer, voltar... A gente tem que facilitar a vida do paciente hoje. Se nós olhar para a nossa vida hoje, a gente quer o quê? Agilidade. O que falta hoje? Tempo.
E tempo é dinheiro, tempo é vida, é tudo, né? Então a gente precisa o quê? Facilitar. Para nós ter uma qualidade de vida melhor também, ter mais tempo com a gente, com o filho, com o marido, com a esposa, poder ter um lazer, né? Então na clínica a gente vai ter o raio-x panorâmico, a gente tem um raio-x panorâmico, e esse estúdio fotográfico. Eu, particularmente, eu gosto muito do paciente quando ele chega na minha sala para ser avaliado. Então, eu já estou com as fotografias desse paciente, então já tem uma equipe que vai fotografar esse paciente, né? Ele já vai vir para a minha sala com o raio-x já pronto, né? Com as fotografias. Então, ali o paciente, ele olha exatamente. Ele vê como estão os dentes dele, ele não está sendo enganado, né? Então, não é mais o espelhinho que está ali, né? Então, assim, é claro que faz parte da nossa rotina, mas a gente tem esse diferencial que hoje em dia é bem requisitado, né? Um ponto bem importante. Doutora, enquanto você toma uma aguinha, como é que o Zé Bonitinho fazia? Cameraman, como é que é? Eu esqueci. Eu não lembro. Mas tem o Zé, lembra do Zé Bonitinho lá da Praça Nossa? Não sou ele, né? Não sou conquistador igual ele, mas vou falar uma coisa para vocês que eu gostaria que quem está nos assistindo compartilhasse esse episódio, compartilhe os nossos cortes, se inscreva no nosso canal, que isso aí sempre vai estar nos motivando e ajudando a gente a trazer pessoas e profissionais especiais como a doutora Lu, Luciane, a doutora Lu, e assim, sempre com assuntos importantes para você, tá? Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo. Verdade. E outra coisa, siga o nosso Instagram, Viver Melhor Podcast, e no Facebook também, Viver Melhor Podcast. E além disso, tem o site? Tem o site. noticiasvivermelhor.com.br. Único site de notícias com, além das matérias sobre saúde e notícias gerais, tem um podcast junto lá e o jornal impresso. Pessoal, fique à vontade para acessar o site. E voltamos aqui com a doutora. E, doutora, assim, falando em todo esse material, tudo que você está trazendo com a clínica nova, né? Importante ressaltar, Ivana, que a gente está tratando de sonhos, né, doutora? Exato. Não é somente a vida de um paciente, mas o sonho dessa pessoa, aquela senhora lá que juntou dinheirinho a vida toda. Sabe por quê, doutora? Porque com 12 anos de idade, ela teve uma dor de dente, o pai foi lá e mandou arrancar tudo. Não era assim antes? Então, muitas pessoas, que aí eu quero entrar nesse assunto, usam dentadura ou superior ou inferior, porque arrancou quando era criança, está lá 30, 40 anos com dentadura, e esse osso que ela perdeu, porque a dentadura ela não tem mais a mesma mastigação, não tem mais o dente que faz todo aquele processo ali, e teve a perda óssea. Essa pessoa que tem a perda óssea ali, o que tem que fazer? Ela vai fazer enxerto ósseo? Vai fazer implante maior, menor? O que a senhora pode dizer pra gente? Entendi. Esse paciente. Tá. Então, assim, quando o paciente teve essa era mutiladora, né? Com certeza ele vai ter bastante perca óssea. Então, a gente tem a tendência, né, do osso descer. A gente fala, desceu mesmo, a gente chama de pneumatização, né, do seio maxilar. Então, vocês já ouviram falar também, né, do enxerto, levantamento de seio maxilar. Sim. Então, nós temos essa opção, né, que pode passar por um levantamento de seio maxilar, vamos supor, seja na região bilateral, esse paciente tem ossinho na região da frente e tem ausência na região bilateral. O que tem? Tem a técnica do levantamento de seio, que é fazer os enxertos ósseos nessa região. E esse paciente tem todo um tempo de recuperação para esse procedimento, e que varia aí entre 6, 8, 10 meses, varia muito do paciente. E aí a gente tem outros tipos de técnicas também, que são as técnicas que a gente foge dos enxertos. Tá errado uma, tá errado a outra, tá certo uma, tá certo a outra. Não, são técnicas que estão no mercado e cada profissional se adequa mais a que ele, vamos dizer, domina, né? Então, doutora Luciane, eu gosto muito
da técnica chamada técnica Aulon-Fort. Então, assim, porque o paciente ele perde osso nas regiões bilaterais e ele tem e quando ele tem uma possibilidade ainda da gente fazer ancoragem desses implantes mais inclinados, que a gente usa ali 4 implantes, né, 2 inclinados, né, e 2 centrais. Então a gente está usando um ossinho bom nessa região, um osso bom, é um osso tipo 1, um osso duro ali naquela região. Então, a gente consegue uma ancoragem nessa região. Mesmo, a gente tem uma técnica que a gente chama de approach palatino também, né? Então, assim, a gente angula esses implantes um pouquinho mais para o palato, um pouquinho mais para trás, vamos dizer assim, para se entender. E a gente também consegue dar uma ancoragem legal para esse paciente. Muitas vezes, esse paciente já sai com carga imediata. E o que é isso, carga imediata? Todo mundo fala da famosa carga imediata. Exato. A prótese fixa em 72 horas, em uma semana, né? Então, assim, tem sim essa possibilidade, tanto superior quanto inferior, porém a gente tem um nível de sucesso muito mais na inferior, né? Por ser um osso mais duro. Porque a mandíbula, nessa região mais de baixo, um osso é um osso mais resistente ali. Entendi. Né? Já a maxila é um osso mais poroso, um osso mais, como se fosse um chocolate soufflé, assim, mais aerado, né? Então, ele é um osso mais vascularizado nessa região, então, consequentemente, é um osso mais molinho, vamos dizer assim, né? Para que o pessoal em casa entenda. Então, assim, é o processo do paciente vir, tem todo um processo de você instalar os implantes, ter um torque adequado, que é o quê? É o apertamento dos implantes, né? Aí esse paciente chegou num nível ok, a gente vai lá e já instala os mini pilares. Quando eu gosto muito de trabalhar com o mini pilar, né? Que é um componente acima do implante, e aí depois vem a dentadura em cima desses mini pilares. Por quê? Porque vai facilitar muito mais a higiene do paciente. Vamos supor que lá na frente venha a ocorrer uma fratura, quebrou, reforçou a mordida. A maioria das vezes vai ocorrer um problema aonde? No mini pilar. E não no implante. Então vai ser menos traumático para esse paciente. Vai ser mais fácil de reabilitar esse paciente de novo. Sem ter que tirar aquele implante que fraturou. Que não precisa fazer uma cirurgia, né? Exato, porque o que a gente faz? A gente troca só o componente. Né? Muitas vezes uma agora. Pecinha, né? Exato. Então, hoje a gente já tem aí as tecnologias mais avançadas aí também nos mini pilares indexados, né? Então, esse mini pilar indexado aí a gente coloca e os profissionais que fazem uso desse, porque nós temos 2 tipos de mini pilar, certo? Os que não são indexados, então que eles, por exemplo, se o paciente perder esse mini pilar, fraturou, né, quebrou por algum motivo, e eu tenho que trocar, o paciente perde toda a prótese. Doutora, o mini pilar, só para o paciente entender, para quem está nos assistindo, é onde parafusa o dente ali, né? É assim, ó, o implante, então, por exemplo, eu não tô com um mini pilar aqui agora para mostrar, mas, por exemplo, a gente tem, né, o implante, vou dar um exemplo aqui para vocês, deixa eu ver se eu vou tirar. Ó, então, por exemplo, assim, que nem, isso seria um implante dentário. Esse implante aqui, até aqui vou dar um exemplo melhor, que tá mais fácil. Mas vai estar fácil de tirar, né? Então, assim, o paciente tá dessa forma, certo? Olha assim, a gente instala esse implante na região óssea, instala esse implante na região óssea, e aqui tem muitos profissionais que vêm e colocam, estamos falando de dentadura total aqui, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui no implante para entender. Mas, por exemplo, tem muitos profissionais que fazem o quê? Fazem a conexão da dentadura fixa total direto na cabeça do implante. Entende? E aí, isso é um ponto negativo, porque é uma forma mais barata de você fazer, por isso que eu falo que essa questão de preço varia muito, né? É uma forma mais barata de você fazer, e se der um problema, vai dar um problema onde? No implante, certo? Entendi. Ok, falando de mini pilar, é uma pecinha que a gente coloca em cima desse implante e depois essa dentadura, né, ela vai ser parafusada em cima desse mini pilar. Então, nós vamos ter um espaço ali
favorável para o paciente higienizar. E se acontecer aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco, de fraturar, de soltar, de acontecer alguma coisa, a gente consegue facilmente trocar esse mini pilar sem o paciente perder essa dentadura toda quando ele é indexado, que são os mini pilares mais atualizados. Sim. Agora, se a gente usar os mini pilares ainda mais antigos, né? Mais antigos não, mas vamos dizer assim, que se usa muito ainda, né? Mas se a gente usar esse outro tipo, o que acontece? Se fraturar, muitas vezes, se for um angulado, o paciente perde a peça toda. Se for um reto, ele não perde. Mas se for um angulado, ele perde. Uau. Então, você entende a complexidade da escolha do produto que você vai usar, do implante, do mini pilar, se é indexado, até porque um é. implante é para o resto da vida, né? Você está fazendo algo aí para muitos anos. E como um dentista falou até para minha mãe, ela usa prótese. Se cuidar, se for fazer a profilaxia, ele dura muito tempo. Não é assim, logo né, Ivana? Que você vai... Em muitos casos, a pessoa ela perdeu os dentes por não cuidar. Então, assim, Deus já deu uma chance, deu o negócio perfeito para ela. Né? Não estou falando todos os casos, né? Mas essa é a segunda chance. O mínimo que a pessoa e tem que tem um fazer detalhe é que é importante falar também, né? Que quem usa prótese também tem que depois fazer como todo o normal, cada 6 meses, e fazer uma limpeza no dentista. Com certeza. Né? É igual um paciente um paciente que não tem a tem dentadura. Qual que é o segmento cada que 6 meses, não é? 6 meses, exatamente. A gente faz um controle a cada 6 meses. Sim, Em 2 meses você pode gerar uma cárie. Exato. Então, o acúmulo de placa, uma higienização mal adequada, e você formar uma cárie. Então, a cada 6 meses, um paciente que ele é assíduo com ele mesmo... ele evita muita coisa. Ele evita muita coisa lá na frente. Exatamente. Então, essa questão assim, então por isso que eu estava te dando esse exemplo, né, dessas questões dos componentes, que o paciente ele não entende muito. Ele só vai entender quando ele chegar na sua frente, você explicar, né, você mostrar realmente a diferença de um e de outro, que não é simplesmente chegar, colocar o implante e deu, entende? Colocar uma prótese lá e tá tudo certo. Né? Hoje em dia a gente pega muito caso de pacientes com o protocolo, né, essa dentadura fixa colada na gengiva. Porque não usou porque não usou mini pilar. Segundo, né? Pode ter usado mini pilar também e ficou o quê? Colado na gengiva. E como é que vai fazer a limpeza daí, né? E fica tipo como se fosse, só pra gente dar um exemplo, como se fosse uma colherzinha lá dentro, né? Ele fica no sentido mais côncavo, né? E aí ele acaba o quê? Acumulando resíduo naquela região. Aí ele fala, nossa, que arrependimento de ter feito. E a gente escuta isso, viu? Que arrependimento de ter feito esse tratamento, porque desde que eu fiz tratamento eu sinto um gosto ruim na boca. E eu vou usar até o termo que o paciente usa. Eu tô com um gosto de podre na boca, eles falam, sabe? Doutora, desde que eu coloquei. E aí ele pode colocar a culpa nos implantes. Ele não sabe. O paciente ele é leigo. Sim, ele ele precisa não de um sabe. profissional que oriente bem. Exato. E que o profissional estude para isso, para quê? Ele não é só fazer, mas é como as condições que você vai deixar esse tratamento a longo prazo. Né? Então, se você dentista profissional, fizer uma prótese que ele vai ficar côncavo ali naquela região, ele vai acumular o quê? Resíduos ali. Ele não vai conseguir nem eliminar com o Walter Pick, que a gente indica para eles fazer higienização, nem com o fio dental e nem com a escovinha. Porque eles não vão ter espaço para higienizar. Então, eles vão acumular. E o que isso gera no paciente? Gera um processo chamado periimplantite, que nos dentes naturais, a gente ouve muito falar, que é a periodontite, que é o acúmulo de tártaro, bactérias e tudo nessa região, e vai causando o quê? Perca óssea, mobilidade dentária, né? Nos implantes, a gente tem a periimplantite, que é muito assim, você tem que orientar muito o paciente para isso. Não é assim, coloquei o implante e pronto. Agora vai ficar pro resto da vida, tá tudo certo, não vou cuidar. Igual um carro. Você compra, você tem que fazer as manutenções, né? E tem que estar tudo adequado. Tudo tem que caminhar de forma adequada e, vamos dizer assim, facilitando a higienização desse paciente. Tem profissionais que não facilitam, dificultam. O implante, ele é a raiz do dente, né? Ele substitui a raiz do dente, exatamente. Doutora, falamos bastante sobre implante, né?
Agora, a Ivana tem uma dúvida que ela estava falando com a gente sobre facetas. Falar sobre um pouquinho sobre facetas, resinas ou porcelanas. Qual é a melhor? Eu diria assim. Depende. Porque não é um tratamento assim econômico nem barato, né, doutora? E a gente já viu gente tendo que, vamos colocar os artistas aí famosos, tendo que trocar, né? Porque já deu problema, né? Então tem que cuidar. E qual você sugere? A de porcelana ou a De de resina. resina? E tem também a lente de contato, né? Para quem é indicado? Como que ela, Qual que é a qual que ela diferença? sabe? Para quem é que para quem? Na verdade, a lente de contato, a diferença é mais para nós dentistas mesmo, né? Que é nós que vamos saber a diferença da lente de contato para a faceta. Começando por esse aspecto, né? Que eu já respondo a tua pergunta. Tá. A lente de contato, ela é micro, ela é muito fininha. Se tu pegar ela vem do laboratório, ela é transparente. Então, ele é indicado para um paciente que ele tenha mínimos desgastes, ele já tem um sorriso bonito, alinhado, mas ele quer melhorar, deixar um pouquinho mais compridinho, ou Coisinha quer pouca. fechar diastemas, que são os espacinhos entre os dentes, né? Principalmente o homem que ele tem mais diastemas, que são esses espaços, e deixa um sorriso que é mais infantilizado. Aí o homem, para parecer, né, a gente tem um sorriso mais masculino, mais adulto, essa é uma saída que a gente usa, as lentes de contato ou as facetas. Então, a diferença de uma para outra vai estar na espessura dela. Se eu precisar modificar muito a forma desse dente, eu vou para as facetas, que elas são mais grossinhas. Se eu precisar... Eu tenho um dente alinhado, legal, o paciente quer alguma alteraçãozinha só, mas ele quer o dente clarinho. Não quero passar mais pro clareamento, eu quero tomar meu chimarrão, minha Coca-Cola, meu arguilho, todas essas coisas que pigmentam. Eles podem fazer isso e nunca mais pigmentar. Pacientes fumantes, né, que a gente sempre orienta a não fumar, porque é prejudicial à saúde, né? Mas a gente tem muitos pacientes fumantes, isso é a realidade de hoje. Então, por exemplo, tem muitos pacientes jovens que procuram para também fazer as lentes e as facetas por questão da pigmentação, né? Então, a diferença, assim, de lente para faceta, ela tá na espessura. Então, isso é mais para nós dentistas. E para o paciente, ele vai ser... Quero melhorar meu sorriso, né? Então, assim, aí você me fez uma pergunta entre um e outro, né? Entre a resina ou a porcelana. Sim. Eu diria assim para você, hoje nós estamos numa era e querendo ou não, a população, né? A população brasileira, ou enfim, a população no modo geral, ela tem efeito manada, né? Então, ela assim, Maria vai com as outras, né? Isso é modismo. É modismo, é modismo. Então, eu vi lá, ficou bonito, aí, então eu quero. Tudo... Chega lá, né? Eu quero igual esse daqui. Exatamente. Então, assim, né, muitas vezes você pega sorriso bonito, legal, adequado, mas o paciente quer o quê? Deixar branco. Porque ele olhou o sorriso do artista que tá... E os artistas influenciam muito, na verdade, né? Ele olhou o sorriso do artista e ele quer aquele dente branco, né? Bem branco. E geralmente o paciente quer aquele branco mesmo. Então, assim, aí vai depender muito, vai depender de alguns fatores. Eu já fiz, por exemplo, né, facetas de resinas. Hoje eu já não tô fazendo mais, né? Já tô saindo praticamente dessa área, porque eu faço bastante lentes de contato, né, lentes de porcelana. Eu gosto mais porque eu trabalho mais com porcelanas. Então, eu trabalho com protocolos, por exemplo, de porcelanas. Né? Eu trabalho com próteses fixas de porcelana. Né? Então, assim, aí o paciente tem alguns dentes de implante, que ele tem porcelana. Aí eu vou colocar resina, não combina, não fica legal, vai ter mais desgaste. A porcelana com a resina não tem um desgaste maior, vamos dizer assim. Quem que vai desgastar? A resina, né? Então, como eu, doutora Luciane, trabalho mais na linha das porcelanas, gosto mais porque o preparo que a gente faz é um preparo mais, vamos dizer assim... mais a linha, me fugiu a palavra, mas vamos dizer assim, um preparo mais...
Minucioso. Minucioso ali, né? Então, e vai para um laboratório, a gente tem todo um planejamento ali, né? Para colocar, para instalar, para cimentar. E as facetas de resina, como está muito banalizado, o que nós encontramos? Muitos profissionais que fazem como se fosse um padrão. Exato. E aí nós pegamos o quê? Excessos de resina. Então, a tua gengiva, ela tem uma distância mínima, que é uma distância biológica. É onde você vai passar o fio dental, acumula resíduo, você vai lá e vai higienizar. Se você danificar esse espaço, ultrapassar esse espaço, que é o que a gente mais vê nisso, o que vai causar com o paciente? Processo inflamatório naquela região. Gengiva avermelhada, sangrante. O paciente fala, nossa, mas eu passo fio, sangra tudo, né? Aí começa a usar enxaguante bucal e tal. Não, muitas vezes o quê? É um processo de resina mal adaptado. Então, assim, eu não sou nem contra, nem a favor, nem de uma, nem de outra. Nenhuma é melhor, né? Vamos dizer assim, Anil, porque tem profissionais que fazem muito bem feito, que estudam e que se especializaram muito naquela área das facetas de resina e fazem dentes perfeitos, que não causam uma atrogenia no paciente, por exemplo, né? Da mesma forma que a lente de contato também. Se nós pegar profissionais que não sabem fazer e vão fazer, eles também vão provocar esse tipo de iatrogenia no paciente. Agora, nós se falar de durabilidade, 1000 vezes a porcelana. Porque a porcelana, ela tem uma resistência maior, né? Ela é frágil quando ela vem do laboratório, mas ela cimentada, ela é como uma cerâmica. Ela é uma cerâmica, na verdade. Sim. Então, ela tem uma resistência muito maior. Exato. A desgastes, a fratura, a tudo. Claro que vai depender muito dos cuidados do paciente, né? Então, assim, eu gosto mais das lentes de contato, porcelana, fecho muito mais esses tratamentos, tenho muito mais pacientes nessa área do que na área de facetas de resina, mas isso é uma questão opcional minha, né? Então, profissionais que trabalham bem, ótimo, né? Então, e questão de custos também, né? Na verdade, assim, custo, né? E assim, a porcelana, se você cuidar, é o resto da vida. Agora, a resina vai dar mais trabalho, porque ela vai estar sempre se desgastando ali, e você sempre vai ter que ficar dando manutenção. Você tem que ter, ela tem tem os prós e contras, né, que a gente fala. Ela tem você reabilita, por exemplo, o paciente numa única sessão, né? Então, esse paciente, se ele fraturou um dente, ele tem a possibilidade de ir lá e fazer esse conserto na hora com o dentista. Entendi. Então, tem a sua parte boa, mas assim, eu falo da parte mais contextual de profissionais porque como tá banalizado, a gente vê muito caso de atrogenia gengival, recessão gengival. Mobilidade de dente, entende? Sim. Então, um paciente que tinha uns dentes lindos, ok, bacana, questão de cor, ele foi lá e ele prejudicou esse dente, você entende? Então, por isso que você tem que ponderar muito, né? Então, em questão de durabilidade, a lente ela é mais durável. Questão de pigmentação, ela não pigmenta e a faceta de resina pigmenta, né? Em questão de desgastes, né? A lente ela não desgasta. A resina desgasta, então você tem que fazer umas trocas. E essa questão toda alimentar que o paciente tem que cuidar. Então tem o lado bom, são profissionais bom, né? Entendi. Ó, a gente está falando praticamente de harmonização facial, né? Sim, lógico. Tudo, né? Tudo traz uma harmonia, né? Os dentes fazem parte da harmonização facial. Exatamente. E agora, é o molde do sorriso. Sim. E agora a gente já molde falou da bastante face. sobre dente, né? Implante, dente. E eu sei que você também trabalha com harmonização facial, né? Que não é só os implantes, os dentes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, por exemplo, sobre os fios, né? Que tipo de fios você trabalha? Olha, gente, isso é um assunto que a Ivana vai entender bem. E a doutora, lógico. Né? Eu já não entendo muito disso aí. Elas vão falar sobre preenchimento, sobre umas picadinhas assim, né, doutora? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre os fios bioestimuladores, como que funciona, né? Ele deixa a pessoa mais jovem, de uma forma mais natural, como que são os preenchimentos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Eu vou responder essa tua pergunta, mas antes assim eu vou fazer uma contextualização, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de harmonização facial, a gente está falando de uma harmonização tanto do sorriso, Sim. quanto da questão estrutural, né? E um gerenciamento do envelhecimento. Exato. Então, por exemplo, eu sou especialista nessa área de harmonização, então eu trabalho bastante com preenchimentos faciais, com os fios de PDO, né? Que a gente tem os fios, como você estava falando ali, né? Não sei muito a diferença. Nós temos os fios de PDO com garra, os espiculados, e nós temos os fios de PDO lisos, né? Então, vai depender muito, assim, essa questão do fio vai depender muito da área que você vai indicar para o paciente. Então, por exemplo, o paciente chega para você e ele vai te passar uma situação dele. Ai, doutora, olha, eu vim porque eu quero melhorar minha face. Geralmente ele não vem assim especificamente pelos fios. Ele vem para que você avalie ele de modo geral. O que você vai indicar para ele? Eu não gosto disso. Aí você vê que ela tem... Exato. Então, eu gosto de avaliar o paciente como um todo. Sim. E eu falo assim, olha, vamos fazer um planejamento para você. Então, se nós usarmos fios de tração, né, vai te dar um lifting facial momentâneo, né? E aí esses fios, ele não é pro efeito lifting, na verdade, né? Ele tem uns outros fios que são para isso, mas é outra área. Mas os fios de PDO de bioestimuladores, ele vai dar um efeito lift momentâneo, dentro de 20, 30 dias mais ou menos ele cede novamente, e aí ele começa o quê? O processo de formação de colágeno. Né? Colágeno, elastina, que é o que a gente perde com o passar da idade. Nós produzimos colágeno até 30, mais ou menos. Depois dos 30, tudo começa a cair ali, né? A baixar a produção. Né? Então, o que a gente vai fazendo? A gente tem que ir gerenciando. Os fios de PDO é uma das alternativas que a gente tem para gerenciar o envelhecimento do paciente. Sim. Então, aonde você passou os fios, ele vai formar um cordão de colágeno, né? E vai fazer o quê? É esse cordão de colágeno que vai estruturar essa face do paciente. Então, é um paciente que você tem que explicar que não é um tratamento, por exemplo, momentâneo, rápido. É um tratamento e não algo para sair já. Sim. É uma preparação para o vamos futuro, né? supor, uma pessoa vai e faz esse tratamento com esses fios. Ele demora quanto tempo no rosto da pessoa? Tá. Para ela ter que fazer de novo. Entendi. Então, por exemplo, vai depender da estrutura que você chegar para mim, né? Da tua condição. Você começou a fazer o gerenciamento da face com 40, com 50, com 60, com 30, com que idade? Né? Entendi. Porque eu pego, por exemplo, pacientes de 30 que já começaram a fazer o tratamento preventivo. Né? Então, eu tenho uma determinada indicação para esse paciente. Eu tenho pacientes de 40, de 50, de 60 anos que vêm para começar. Eles viram, gostaram e vêm para essa área dos cuidados. Esse paciente, a gente vai ter todo um complexo de indicação de tratamento para ele. E se tratando de fios, aí a gente vai indicar quantos fios ele precisa. Entendi. Né? Quantos fios ele vai precisar, se vai ser só fio, se não. E o fio que você colocar na estrutura do paciente, ele dura, em média, de 6 meses para ser reabsorvido totalmente. Mas ele tem um efeito acumulativo. Então, é uma reserva que você está fazendo de colágeno, um banco de colágeno que você vai fazendo para lá, para você depois vai dar manutenção, fazendo a manutenção. Então, por exemplo, tem pacientes que chegam para mim numa determinada fase da estruturação facial, né, com muita pitose e tal, vamos gerenciar essa face, com fios, com bioestimuladores injetáveis, com vários tipos de procedimentos ali. E aí, esse paciente, muitas vezes, ele não, numa única sessão, ele não vai resolver o problema dele. Então, ele vai vir de 6 em 6 meses até nós termos um resultado acumulativo. Entendi. Então, você entende que varia muito da idade, do processo, do envelhecimento, do gerenciamento, de todos os cuidados que esse paciente tem. Por isso que quando você olha, você tem que avaliar ele como um todo. E hoje não... Na tua... Bom, eu acredito que primeiro teria que fazer uma avaliação.
Os lasers ou os bioestimuladores, quais são os melhores? Os dois. Os dois? Os dois. Combina os dois? Combina os dois, os lasers, a tecnologia hoje, ela tá... Sim. Quem trabalha com tecnologia, com laser, com equipamentos, com aparelhos, é fantástico. Sim, né? É tranquilo. Tá casado. Sim. Tá casado. Os dois andam juntos ali. Tudo para favorecer. O importante é fazer o quê? O paciente ele tem que entender que ele tem que fazer o gerenciamento do envelhecimento. Então, não adianta você tem uma estrutura bonita, você tem uma pele bonita e a pessoa olha para você e fala, nossa, nem parece que você tem 40 anos, nem parece que você tem 50 anos. E aí a pessoa nunca fez nada. Vai chegar um momento que aquilo vai fazer assim, ó. E parece assim que é da noite pro dia que aquilo acontece, entende? Então aí ele se preocupa, aí que ele se preocupa em procurar. Aí ele acha que vai chegar lá, e eu tô falando isso porque é o que acontece, né? Vou sair daqui transformada, e não é assim. Você acha assim que você vai chegar e você vai sair dali, tipo assim, com o milagre aconteceu, né? Você vai fazer Botox, por exemplo, toxina botulínica, né? Mais conhecida como Botox, o nome mais popular aí que a gente ouve. Vai fazer um botox e tá tudo certo, vai resolver o problema. Eu vou esticar tudo a minha pele, vai estar assim, entendeu? Tanto que você pega pacientes num nível de envelhecimento facial, num grau já elevado, e a recém ele tá começando, vamos dizer assim. Aí ele chega pra você e fala assim, doutora, eu quero fazer um botox. Mas eu não quero ficar toda esticada. Né? Ou muito artificial. Não vai ficar. Não vai ficar. Ele vai ter que passar por um gerenciamento, ou acho que só a toxina vai resolver. É um contexto de vários produtos que a gente vai utilizar e tempo. Fator tempo, da mesma forma que você está envelhecendo, é questão tempo. Agora aí, Laércio, uma coisa que vale a pena perguntar. Pode pegar. A água da doutora. Como escolher uma pessoa responsável, né, doutora? Porque só esses dias, você sabe, aqui em Foz, várias clínicas foram fechadas pela polícia, né? Denunciadas, tal. Como é que uma pessoa vai poder? Como que ela sabe? Existe um quesito, vou dizer, não, aqui eu estou diante de uma profissional que eu posso confiar? É assim, na maioria das vezes, o que você tem que levar em consideração? Primeiro, você conhecer o profissional que você vai fazer o procedimento. Não é porque você viu numa rede, porque você viu num lugar e você já vai lá. Ou por preço, que é o que a gente mais vê. Porque o paciente, como eu explico todo mundo, você vê que eu bato muito nesse fator. Tudo que é muito barato tem que Você vê que eu bato muito nesse fator preço, porque os pacientes, as pessoas em si, elas estão tão... vamos dizer assim, robotizada nisso, né? Esse efeito manada que eu falo, todo mundo tá fazendo lá, então vamos lá. Mas lá é mais barato do que aqui, lá é mais caro. Então, o que você tem que avaliar? Primeiro de tudo, questão de preço, não ir por preço. Entendeu? Mas lá tá mais barato do que aqui, vou fazer lá. Tá mais barato? Tudo bem. É profissional? Tem experiência? Né? Tem resultados? O que você vai oferecer para esse paciente? Né? Então, tudo isso você tem que avaliar. Então, geralmente, é indicação, é conhecimento. Alguém que já fez. É resultados, é tudo isso. E eu vou te ser bem sincera, na hora que você chega com o profissional, que você vai estar ali, é a mesma coisa que a gente vai num médico, num cirurgião plástico, vamos falar bem do cirurgião plástico mesmo, né? Que você vai fazer um procedimento estético, o que você quer? Sucesso. Você quer resultado? Sim. Né? Então, o paciente, ele chega na sua frente, ele tem que tirar as dúvidas dele, ele tem que sentir segurança, ele tem que entender que você sabe, que você domina esse assunto. Sim. Né? Não vai passar, fez uma venda, daí o outro chega aqui e faz, e o outro... Porque é tudo meio que mecanizado hoje em dia nos lugares, entendeu? Por isso mesmo essa questão desse fechamento que você comentou agora. Exato. Porque é generalizado. E isso... Tem bastante pacientes que estão se conscientizando dessa situação, mas nós estamos começando na conscientização. Por que nós estamos começando na conscientização? De tantos casos de problemas que está dando na harmonização, e independente do profissional. Eu, por exemplo, não sou contra biomédico fazer, médico fazer, dentista fazer, que tem muito essa rixa no mercado de profissional. Temos médicos aí, que são médicos formados, que fazem atrocidades com o paciente, que fazem coisas erradas.
que vão causar danos ao paciente. Tem biomédicos que vão causar, tem dentistas que vão causar. Então não está gerado na profissão em si que tem, você vê que tem muito essa questão, né? Não, é o quê? É o conhecimento da técnica, é o conhecimento daquilo, é o teu estudo, é a tua dedicação, é os teus resultados que você tem. Né? Então é isso que você tem que avaliar. É bem assim. Essa procura que você tem que fazer. Eu acho que qualidade tem preço. Exatamente. Se tem Eu uma costumo coisa bem dizer assim, feita, ó, que não tem como você ter os dois. É. Na área de saúde, não tem como você ter os dois. Saúde e estética, não tem como você ter os dois. Você ter qualidade Aham. E preço e baixo. preço baixo. Porque produtos bons são caros. É, exato. Profissionais bons E principalmente são da caros. estética, né? É. Porque profissionais Pessoas bons fez curso, investiu, isso é atualizam. caro, né? É Exato. dinheiro. Exatamente. se formou e nunca mais parou de estudar. Fez um cursinho e tá achando que já é, né? Também não. Então é isso. Então você vê como é um aspecto global ali que a gente vê, Exato. que é um contexto da situação. E aí, por isso que acontece esse fechamento. Enganação do paciente, né? Ah, eu vou aplicar um produto, que é o E que mais a não- gente vê, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho com PMMA, né? E O que é PMMA? PMMA é uma substância que é utilizada tanto para preenchimentos, né? E agora está até sendo vedada pela Anvisa, desde desses casos de... Até né? do glúteo? Tá tendo, exato, tá tendo ali uma discussão, não vou entrar nesses méritos Sim. e tal, Sim, né? sim. Mas tá tendo essas discussões com a Anvisa e tudo mais, com essa questão do PMMA. E um alvoroço, né? Com essa questão vou sair um pouquinho da minha área agora, mas assim, entrando na área de glúteo, por exemplo, Sim. né? Todo entrando mundo, né? na área de harmonização glútea, que tá a febre, Sim, né? a febre. Então, assim, eu falo o seguinte... PMMA, eu não tenho conhecimento para ficar falando sobre ele, mas eu não trabalho com ele porque eu não gosto de trabalhar com material que é definitivo. Eu gosto de trabalhar com material que é biodegradável, Sim. que é compatível com o teu organismo e que se der algum problema, ficou uma simetria, deu, né, algum probleminha, causou uma vasoclusão no paciente, iniciou um processinho de necrose, você já tem como você reverter o caso. Entendi. E no PMMA, ele tem uma característica que é se entrelaçar, se entranhar na musculatura. E aí, para remover, são processos e processos. E também o que acontece? Nós somos seres humanos que vivemos em altos e baixos, né? De imunidade, de estresse, de tudo. Né? E hoje em dia o estresse está, meu Deus, em alta. Então, assim, o que acontece com o nosso organismo? A tua imunidade, ela tem oscilação. Um paciente com PMMA, por exemplo, ele pegou um resfriado, uma gripe, um processo inflamatório, ele já desencadeia muito mais isso, entende? Entendi. Então, assim, mas tem outros pacientes que não desencadeiam nada, então varia muito. Então, eu, né, sobre essa questão do PMMA, como eu não trabalho, e eu não trabalho exatamente por isso, porque eu gosto de trabalhar com materiais com mais segurança que eu consiga reverter. Então, quem trabalha, ótimo, porque tem excelentes profissionais que trabalham na área de harmonização corporal. Hoje eu falo corporal, porque a harmonização facial não é praticamente indicado você ficar usando PMMA. E tanto que há tempo atrás a gente teve aqueles produtos que estavam injetando nos pacientes... Óleo, né, que você estava falando, em vez de ser o ácido hialurônico, era o óleo. Como é sim. que era? Ai, gente, esqueci. Me deu um branco agora. Tipo mas uma vaselina, assim, não era? Exato. Então, assim, chegava e enganava o paciente, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele não vê o que você está aplicando nele. Ele não tem Silicone, nem não ideia. era silicone? Uma coisa assim. Mas não, uma coisa assim. Silicone industrial. Isso, Lembrei. hein? Silicone industrial. Exato. Então, inclusive aqui a gente teve há anos atrás uma clínica fechada, né? Que teve todo um auê todo, né? Por quê? Porque teve esses processos. Inclusive, tenho até pacientes meus... que depois que já eram meus pacientes de outras áreas, que foram para a área corporal, por exemplo, que tiveram esses problemas. Tiveram injetáveis facial, que tiveram esses problemas. Olha. Então, assim, eu gosto de trabalhar com material biodegradável. Mais seguro, né? Mais seguro, que eu gosto de segurança. É. Já deu para ver, né? Tá na clínica com médicos. Você quer dormir em paz, né? Eu quero dormir em paz. Eu quero meu CRO tranquilo. E os pacientes felizes. E os pacientes felizes, Todo mundo exatamente. tranquilo. Saúde. Assim, digamos que o medo ele traz segurança, né? Você tem que ter o medo, você não pode
perder o medo e fazer... Ah, não tenho medo, vou fazer isso aí. Não. O medo, ele te dá limites, né? É o limite. Aí o que você faz com medo? Você vai estudar, vai... Por isso que eu acho legal quando você fala que quando o paciente vai lá, ele vai estudar o caso. Para ver qual que é a melhor técnica que vai ser colocada. Se vai ser enxerto ósseo, se vai ser prótese total, se vai ser... Por isso que é importantíssimo, né? Ter um profissional qualificado. Doutora, eu quero agradecer muito por ter aceito. E igual um amigo meu ele faz a pergunta assim, que é do podcast. Né? Não, é isso aí? É isso aí? É isso aí, REC? Ele fala assim, doutora, o que eu não te perguntei ainda que você gostaria que eu tivesse perguntado? Eu acho que eu acertei. Então, assim, a gente falou numa abrangência geral da odontologia, de harmonização, né? De realização de sonhos. Então, assim, eu não falaria nem que você não perguntou, né? Mas, assim, para fazer um resumo da situação, eu diria assim, que eu como profissional, como doutora Luciane, né? Na minha área, eu entrego sonhos para os meus pacientes. Ele é uma vida e eu tenho preocupação e eu quero que esse paciente saia feliz, satisfeito e não mutilado. Eu quero que tudo dê certo, né? Então, assim, é todo um planejamento para esse paciente. Então, eu estou entregando um sonho para ele, não é um produto. Isso. E é isso que eu venho trazendo na mente dos meus pacientes. E está crescendo cada vez mais essa questão, por questão de, como eu vou falar, de confiança. Exatamente por eles passar por muitos processos que danificaram, seja na harmonização, seja na odontologia, né? Então, eles estão já começando a se cansar disso. Então, por isso que eu trago todo esse... A gente, na verdade, teria que debater muito mais se fosse analisar, né? Mas, seguindo no modo geral, uma coisa que eu queria deixar aqui é essa questão do paciente perguntar, né, quanto custa isso, quanto custa aquilo, qual é o valor disso, né? Então você tem que entender que o profissional precisa te avaliar por completo. Exato. Para primeiro te avaliar você, sentir você, né? Como que é teus traumas, como que, se você tem trauma, se você não tem, se você tem medo, se você tem condição de fazer aquele procedimento. Você chega para fazer um procedimento, para mim, muitas vezes não é indicado. Por exemplo, chega pacientes às vezes que quer fazer um preenchimento de bigode chinês, e não, que é o sulco naso, né? Que é mais conhecido como bigode chinês, e ele não tem indicação disso. Ele tem indicação do quê? Aqui, maçãzinha, malarzinho, entendeu? Né? Então, assim, essas coisas que a gente precisa entender, que não é fazer o que o paciente quer fazer. Sim. Não é você que tem que entender e direcionar o paciente no que é melhor para ele e no que ele vai ter sucesso. Entendeu? Então, eu gostaria muito de frisar nisso, numa odontologia de qualidade, né? Que está tendo muita falta hoje, é uma odontologia de qualidade. Então, eu quero debater nesse ponto, para que as pessoas não fiquem tão focadas no preço e procurem qualidade, indicação, conheçam o profissional, né? Venham fazer uma avaliação, não fique só a nível de celular ali, né? Debatendo uma questão. Conheça o ambiente, né? E o profissional. Exato, é a tua vida. Bom, assim nós encerramos e quero falar para você, se você quer entregar a sua estética, né? O seu sorriso, olha aí, na mão da doutora. Tá aí uma pessoa que se preocupa contigo, né? Você vai chegar lá, vai ser muito bem atendido. Você pode compartilhar. Vamos finalizar mais uma vez, vamos lembrar. Compartilhe esse conteúdo, curta nosso podcast e passe para os seus amigos. Olha só, né? A preocupação dela. Gente, pessoas assim que a gente pode confiar, pode sentar, pode entregar a nossa vida a ela, né? Que é uma vida, né, doutora? É uma vida, exatamente. E mais uma vez nós agradecemos pela oportunidade. E a gente se encontra numa outra oportunidade, tá bom? Até mais, gente. Tchau. Tchau.